Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Se você clicou nesse vídeo, é porque de alguma forma a cirurgia bariátrica tem a ver com você. Ou porque você já fez a cirurgia, ou porque você está pretendendo fazer a cirurgia, ou porque tem algum familiar ou amigo, né, no seu entorno pensando em fazer a cirurgia e você está tentando entender mais sobre esse universo, está buscando mais conhecimento sobre esse universo. Pois bem, antes de qualquer coisa, deixa eu me apresentar. Me chamo Andréia, sou do Rio de Janeiro, tenho uma história com obesidade de uma vida inteira e há 18 anos eu sou bariátrica, né? E ao longo desses anos, né, eu costumo brincar que eu tenho uma história com a obesidade desde o ventre da minha mãe, porque eu sempre tive questões no entorno do sobrepeso, né? E ao longo desses anos, dessa trajetória, muitas coisas aconteceram. Eu sempre fui, como disse, né, tenho uma história de obesidade desde o ventre da minha mãe. Eu sempre fui uma criança gordinha, não era obesa criança, mas sempre fui uma criança gordinha, tinha compulsividade por doce. Aí, quando chegou na adolescência, essa, essas, essa minha má relação com a comida se tornou mais evidente, né? E aí veio a obesidade, né? Aí fui desenvolvendo algumas questões, o sobrepeso, não me incomodava ser acima do peso, eu só me lembrava que eu era gorda quando eu ia comprar roupa, né? Porque na minha época de adolescente não existia essa questão que a gente tem hoje da moda plus size, que tenta trazer os conceitos da moda, né? Mais para o contexto da pessoa que está com sobrepeso. Então eu só me lembrava que eu tinha questões, né? Que eu estava acima do peso nesses momentos. Ao longo da minha trajetória, eu fiz diversas dietas, né? Fiz dieta da sopa, fiz todas as fórmulas que você falar aí para mim, tipo sibutramina, anfipramona, tudo que tinha relacionado a emagrecimento, eu fiz ao longo dos anos iniciais da minha vida, né? Final da adolescência e da vida adulta. Enfim, ao longo dessa minha caminhada, com esses percalços de altos e baixos, quando eu sou funcionária pública desde os 18 anos e sempre trabalhei em um hospital. E aí uma colega minha, que trabalhava no Instituto do Coração de Laranjeiras, aqui no Rio de Janeiro, ela chegou para dar o plantão, eu estava na recepção, assim, com a cabeça apoiada, aí ela me deu boa noite, passou e voltou com o aparelho de pressão. E ela falou, deixa eu verificar a sua pressão. Eu falei, tô boa, não tô sentindo nada não. E até então eu não tinha diagnóstico de nada. Só era uma pessoa acima do peso. A famosa gordinha saudável, né? E aí ela passou e falou, deixa eu verificar sua pressão e tal. Aí verificou minha pressão estava 22. Só que eu não estava com sintoma nenhum. E aquilo me preocupou. E por que me preocupou? Porque eu sou filha, né, de um cardiopata grave. Meu pai, por volta dos 40 anos, desenvolveu questões relacionadas ao coração e sofreu um pouquinho em função do coração, né? Ele é, fez 2 infartos seguidos, a ponto de depois não poder mais fazer nem cateterismo. Enfim, sofreu bastante, ficou com o coração bem fraco. Os últimos anos da vida dele foi bem debilitante. E eu, naquele momento, ali que eu recebi aquele diagnóstico, quando ela me deu a notícia de que eu estava com a pressão 22, ela chamou o médico do plantão, que por um acaso, o chefe do plantão, que por um acaso era um cardiologista, e aí ele foi e falou, você está hipertensa. Receber a notícia de que eu estava hipertensa aos 26 anos de idade foi quase como receber a notícia de que algum parente havia falecido. Eu lembro de eu andar, assim, de eu parecer que eu estava pisando em nuvens, sabe? Em casca de ovos, assim. Foi muito estranha a sensação de receber a notícia de que eu estava hipertensa. A única coisa que vinha na minha cabeça é: vou viver as mesmas questões que meu pai e eu não vou chegar aos 30 anos. Nessa época, eu estava terminando a faculdade e eu tinha duas colegas de faculdade que tinham feito a bariátrica. Inclusive uma delas com o que depois veio a ser o meu cirurgião. E aí eu fui buscar. Aí ele me falou que eu precisaria emagrecer e tudo mais.
E aí eu saí do plantão e eu fui direto para essa clínica, onde depois eu via fazer a cirurgia, para poder começar o processo, né? Começar a verificar e tudo mais. E aí, na primeira consulta, o cirurgião chegou e falou assim: a gente primeiro vai descartar qualquer problema cardíaco, até pelo seu histórico familiar. Mas, dependendo, depois de todo o risco cirúrgico, aí a gente vai partir para o segundo momento, que é o preparo da psicologia, né? Do pessoal da psicologia, da nutricionista, e enfim, marcar a cirurgia. E aí, assim, o meu cirurgião foi ótimo. Se você já fez a cirurgia, o meu cirurgião foi o Dr. Aloan Júnior, que eu fiz na clínica, né, que recebi o nome deles. Hoje ele já não atende mais lá, atende na Medical Life na Barra. Mas comecei todo esse processo. E a equipe do Dr. Júnior era uma equipe muito séria, assim, era uma equipe multidisciplinar. E você vai entender por que eu estou falando uma equipe muito séria, né, mais para frente do vídeo. E aí, comecei esse processo e no ano, isso deve ter sido por volta de setembro, outubro. Em abril do ano seguinte, passei uns 6 meses nesse processo e faz todos os exames e vai nas consultas com a psicóloga, né, e tudo mais. Eu tinha uma relação com a comida muito ruim, a ponto assim, eu gostava, sempre gostei muito de carne e tudo mais, mas eu não comia salada nenhuma, eu não comia legume nenhum e tinha a fixação pelos doces, né? Hoje, com o entendimento pelos carboidratos, muito estímulo à insulina, né? Já devia estar muito resistente à insulina nessa época. Enfim, comecei esse processo. Quando foi em abril de 2007, eu fiz a cirurgia. A cirurgia foi um sucesso. Em 6 meses eu tinha emagrecido 45 quilos e desde então consigo me manter. Eu operei com 113 quilos, vou botar uma foto aqui. E aí eu emagreci 45 quilos, fui a 68. Cheguei a pesar 68, mas eu me mantenho ali na casa dos 70, 72 quilos. É aonde eu me sinto bem. Com 68 eu fiquei muito seca, muito cadavérica, muito magra. E me mantenho nessa casa. Às vezes passa um pouco mais, né? Porque já estamos aí na fase da perimenopausa. E a gente sabe que essa fase é muito cruel com a mulher pelas questões hormonais. Então, às vezes, vou um pouco mais, fico no bate 73, 74, mas eu sempre me policiando ali para não sair dessa faixa. Mas teve uma fase da minha vida, mais ou menos pelos 10, 8 a 10 anos de cirurgia, onde eu tive um processo de reganho de quase 16 quilos. O que acontece? Conforme os anos foram passando, eu fui adquirindo. Eu até então não tinha doença nenhuma, né? A única doença que eu tinha tido era hipertensão, que eu fui liberada da medicação com 2 meses de cirurgia. Mas quando foi mais ou menos por volta do 8º ano, eu vinha de um processo de muitas dores articulares. Eu tinha me apaixonado pelo hábito da corrida. Me desenvolvi bastante, né, nessa coisa, participava de prova de rua, né, essas coisas todas. E eu sempre tive as pernas muito grossas. E aí, nessa época, que eu estava ali muito focada com corrida, muito viciada com corrida, eu resolvi contratar um personal pelo Instagram, né, o Instagram, pelas redes sociais, acho que ainda não era Instagram, não. E aí eu contratei esse personal, ele me acompanhava, ele me botou primeiro para fazer dieta Duca. Eu contratei ele exclusivamente porque eu queria afinar as minhas pernas, entendeu? Nessa época não se falava em lipedema, eu não sabia que eu tinha lipedema. Para mim, a minha questão com as pernas grossas era uma questão genética e não uma questão, uma condição de saúde, né? E aí fui, contratei ele, fiquei uns 4 meses fazendo um trabalho com ele. Só que nesse período desse trabalho com ele, ele me botou para fazer dieta Duca, depois ele me botou para fazer o jejum intermitente, depois ele me botou para fazer uma low carb muito da mal feita. Até então eu não tinha conhecimento dessas coisas. E uma característica da minha personalidade é tudo meu, eu tenho que estudar muito, eu tenho que buscar muito. As redes sociais não eram como é hoje, a gente tinha acesso à informação, mas não tanto como a gente tem hoje. E aí eu fui buscando essas questões. Chegou a época de eu fazer a minha... Eu sempre fui muito chata com isso, desde o começo logo que eu operei.
Chegou a época de eu fazer a minha bateria de exames, e aí o meu médico virou e falou que eu tinha tido uma perda de 10% de massa magra. E aquilo me desesperou. Eu realmente fiquei muito sequinha nessa época, mas sequinha com o corpo legal, né? Porque estava treinando muito, estava fazendo academia também, estava querendo ou não com uma alimentação com mais baixo carboidrato, né? Então a composição corporal melhora muito quando você faz baixo estímulo à insulina, né? Então eu estava com uma composição corporal legal, entretanto eu tinha tido essa perda de massa muscular. E aí tinha começado as minhas dores articulares. Aí, nesse processo, eu cheguei e dispensei o personal com a desculpa de que tinha tido a perda de massa magra, que eu estava treinando muito e que a estratégia não estava dando certo. Tipo, atribuir ao processo dele o que estava acontecendo. Mas a realidade, hoje, né, com o conhecimento que eu tenho hoje, já devia estar acontecendo o processo ali das minhas questões intestinais. O que acontece? Ao longo desses 18 anos, eu desenvolvi algumas questões autoimunes, né? Para quem tem um pouquinho de entendimento sobre cirurgia bariátrica, a técnica que eu fiz, que foi a bypass, ela deixa o nosso organismo desabsorcivo, certo? Com isso, e a gente ainda faz um desvio de parte do intestino. Então, ao longo dos anos, inevitavelmente, se você não tiver muito cuidado, você vai ter carências nutricionais, mesmo tomando as vitaminas, mesmo fazendo as reposições, porque o nosso organismo se tornou desabsorcivo, né? E com isso, o meu intestino ficou permeável, eu tenho uma disbiose, eu desenvolvi uma disbiose que está em remissão, crônica, e por conta disso, o meu organismo não estava absorvendo os nutrientes, mesmo tomando os multivitamínicos que se indica para quem faz bariátrica. Mas até então eu não tinha esse entendimento da fisiologia da coisa, né? E aí aquilo foi me preocupando, porque para mim eu já estava as dores foram se intensificando, as minhas articulações eram muito doloridas, em especial o punho e os tornozelos, a ponto de eu acordar e querer esquentar o meu corpo no quarto, porque me matava as pessoas da casa ficarem me olhando com cara de pena, porque eu levantava igual uma idosa, e eu estava com 30 e pouquinhos anos, né? Minhas articulações muito enrijecidas e muita dor. Nesse período, eu parei com a atividade física. Eu parei de correr, eu parei de treinar, eu sempre muito cuidadosa com a minha alimentação pós-cirurgia, mas sem atividade física. Então isso para mim não era suficiente, né? Isso para mim não estava trazendo o resultado que eu buscava, que eu procuro ter, né? E aí essas dores foram se intensificando. A vida foi passando e tal. Eu, mesmo trabalhando no hospital, sempre tive 2 atividades. E aí, nessa época, eu tinha uma diretora numa atividade que eu fazia fora do funcionarismo, e aí ela me convidou para um desafio de peso da Herbalife. E aí eu falei, não, eu não vou. Ela tinha participado de um, e aí eu fui e falei assim, ela tinha tido resultado, e eu estava muito desgostosa de estar com reganho de quase 16 quilos, preocupada, porque o pavor do obeso que perde peso é voltar ao peso que tinha, né? Então, ela vendo que aquilo estava me mexendo muito com o meu emocional, ela me fez esse convite para participar do desafio e eu não deixei nem ela terminar de falar. Descartei de cara, falei que eu não acreditava em Herbalife, que eu não acreditava em shake, que eu não acreditava em nada da proposta que aquilo tinha. Porém, o desafio era, além de você perder peso, mesmo que usando os produtos em 15 dias, o desafio você ganhava um iPhone. E na época meu telefone estava muito ruim, e aí ela naquela poder de convencimento, me convenceu a título da questão do prêmio, né, do telefone. E aí eu fui participar, acabei fazendo 2 desafios seguidos, e nesses 2 desafios eu emagreci 6 quilos, né? E o mais gostoso de tudo desse desafio, calma que o vídeo não é sobre Herbalife, sobre defender Herbalife, vocês vão entender no final, fica aí que vocês vão entender no final. Eu tô só contando a minha trajetória com a obesidade. E aí, no final desses 2 desafios seguidos, eu tinha emagrecido 6 quilos, só que eu tinha ganhado uma disposição gigantesca. Eu tinha voltado, eu não ganhei o iPhone, mas o meu grande prêmio foi no final do segundo desafio conseguir fazer
5 quilômetros sem parar e tal. Eu lembro que quando eu terminei a corrida, eu cheguei a me emocionar. Eu cheguei a lágrima chegou a descer, porque aquilo era um valor para mim, é um valor para mim, né? Ao longo da trajetória aqui da confraria, vocês vão entender isso. E aí, o que aconteceu? Fez esse lance do desafio e, para quem conhece a filosofia da Herbalife, a grande questão da Herbalife é formar representantes, né? Esses desafios, ele tem o objetivo de formar esses representantes. Por conta do resultado que eu tinha tido e a promessa que o marketing multinível tem, eu acabei entrando no negócio, comecei a fazer também. Fiz uma formação interna deles de coach, depois eu fui buscar uma outra formação externa de coach e comecei a trabalhar com isso. Tive um espaço de vida saudável dentro de uma academia, do qual eu quebrei na pandemia, né? Meu espaço era dentro de uma academia, na pandemia a gente ficou recluso e aí acabou que o meu espaço quebrou. Enfim, mas eu hoje, se você me perguntar hoje se eu gosto de Herbalife, se eu acho certo Herbalife, essas coisas, eu sou totalmente contra hoje, pela questão da soja, mas foi um momento importante da minha vida, porque me devolveu, né, ao peso que eu gosto de estar, ao peso que eu me considero metabolicamente saudável, e me deu esse contato no poder cuidar das pessoas, dos meus pares, né? Por quê? A obesidade, ela é uma doença e ela precisa ser vista e ser encarada como tal. A gente andou no momento, eu tenho enxergado como diminuindo um pouco isso, mas a gente teve um momento aí logo pós-pandemia, de uma romantização da obesidade, né? Porque cresceu o movimento plus size, e aí começou aquela história, né? Aquela retórica de meu corpo, minhas regras, entendeu? E aí as super obesas andando de. Não é gordofobia, tá, gente? Andando de crop, sabe? De tentar resgatar a autoestima da pessoa que está acima do peso, mas a gente precisa entender que a obesidade é uma doença, ela precisa ser vista como tal. Estar acima do peso representa inflamação, e não tem essa de gordinho saudável como eu já achei que fui, né? Não existe isso de gordinho saudável. Se você está acima do peso, se você. Olha aí para você, olha para sua composição corporal. A imagem que está se refletindo no espelho. Você está gostando? Primeiro ponto. Se você não está gostando, você está vendo que você está acima do peso. Você tem uma gordura, de repente, abdominal mais protuberante. Os braços sempre muito inchados, muitas dores, muitas coisas crônicas, ou constipação, ou diarreia, ou dor de cabeça, muitas alergias, muitas ites, né, prevalecendo aí. Você está inflamado, entendeu? A pessoa, a pessoa está inflamada. E a obesidade, ela representa isso. Quando eu digo que não é gordofobia, é porque eu não defendo corpos esculturais, corpos malhados, trincados. Eu não tenho corpo malhado e trincado, entendeu? Mas a gente precisa buscar essa melhor relação com o sobrepeso, tentar ficar o mais possível, o máximo possível, fora dessa zona de inflamação, né? A gente sabe também, a gente tem consciência de que o estilo de vida hoje é muita tela, dormir muito tarde, acordar muito cedo, vida muito corrida. A gente sabe o fator estresse, a gente sabe que existem outros elementos que levam a gente ao processo de inflamação. Mas é com a relação com a comida, é com a relação com o sobrepeso, que a gente precisa ali estar preocupado em estar no processo de desinflamação. Mas isso é conteúdo para outro momento. Tô só, né, descortinando aqui o panorama, né, o que aconteceu. E aí esse período para mim foi muito importante, tanto que busquei outra formação em coach, porque eu entendi, eu encarei a minha dor, o meu problema, como uma missão, né? Eu preciso compartilhar o conhecimento que eu acabei adquirindo, como eu disse inicialmente. Eu tenho essa coisa do gostar de estudar muito, de buscar muito, de tentar entender muita coisa. Eu, por exemplo, isso é meu, isso é da minha personalidade. Eu não vou ao médico, ele diz que eu tenho que fazer um procedimento, uma medicação, e eu saio dali indo para a farmácia, a não ser que seja uma coisa muito crônica, assim, fui procurar o médico, eu tô com uma dor intensa e ele me passou um remédio para dor. Beleza?
estou com uma infecção, beleza, infecção não tem jeito, você tem que tomar um antibiótico ali, né, um anti-inflamatório e tudo mais. Então, eu não aceito qualquer resposta de médico, eu quero buscar, eu quero entender, eu quero contextualizar ali, né, dentro do meu conhecimento, dentro do que eu busco, para ver se o que o médico está falando realmente faz sentido ou não, para aí sim eu entrar no medicamento, essas coisas todas. E aí, nesse processo de Herbalife, depois desse processo, as pessoas, a minha mania, né, do que eu busco compartilhar nos meus meios de relacionamento, entre os meus amigos, entre os meus familiares e tal, as pessoas sempre diziam que eu tinha tudo a ver com nutrição. E por que eu não ia fazer uma faculdade de nutrição? Porque eu tinha muito conhecimento e pararapão. E, vamos lá, vou fazer um gancho no passado. Quando eu estava no processo de eu me tornei funcionária pública muito nova, com 18 anos. Eu sou administrativa em um hospital. Aí, quando eu estava ali para escolher o vestibular, né, que eu ia prestar o vestibular para as universidades públicas, o meu primeiro desejo era me tornar nutricionista. Só que como eu era gorda, eu não como é que eu vou dizer? Eu achava que eu ia soar para os meus pacientes como uma fraude. Eu vivi isso. Com 14 anos, a minha mãe me levou numa nutricionista, gordinha, que disse que eu tinha que fazer e acontecer. E quando a gente saiu do consultório, eu virei para minha mãe e falei, não vou fazer nada do que ela falou. Porque se o que ela falou servisse, ela aplicava nela, entendeu? Era meio rebeldezinha, né? Aí eu fiz essa malcriação para minha mãe. Na verdade, eu não queria largar o meu pacote de biscoito recheado. E aí dei a desculpa de que a mulher era gorda, né? Então, quando fui escolher o vestibular, a minha primeira vontade era essa, mas eu não falei para ninguém, porque eu seria uma fraude. Então, eu não queria ser rotulada pelas pessoas. Beleza, passou. Fiz pedagogia, me formei em pedagogia, mas não deixei o meu cargo público. Me testei em ONG e tal, não exerço a pedagogia, continuo funcionária pública, e aí tive algumas outras atividades a título de renda extra ao longo depois que me formei, depois que dei aula, mas sempre funcionária pública. E aí as pessoas dizendo, né, depois desse meu processo de coach, comecei a falar das questões de sobrepeso, resistência à insulina, formas de emagrecer, treino, essas coisas, com muito mais propriedade. E aí eu resolvi abraçar o curso de nutrição como ferramenta para cumprir o meu propósito, né? Lá no coach, quando eu me tornei coach Herbalife, depois de fazer um curso de coach mesmo, né, para poder ajudar as pessoas, eu já tinha entendido que a minha dor, ela se tornaria a minha profissão, que eu precisava ajudar os meus pares, porque assim, a minha postura, né, de buscar muito conhecimento para cuidar de mim, eu entendia que eu não podia ficar com aquele conhecimento só para mim, que eu tinha que dividir com outras pessoas. E aí, existiam lacunas que eu estou tentando suprir com um curso de nutrição, né? Entendendo, né, que a minha dor era uma missão, que a minha dor, ela veio, tudo que eu vivi, toda a minha experiência com a obesidade, ela tem um propósito, né? Que é tentar ajudar o máximo de pessoas a não precisarem passar pelas coisas que eu passei, ou se passarem, passarem da melhor forma possível. E também, um dos objetivos do canal, né, aqui, da confraria, da criação da confraria, é ouvir o outro também, é aprender com o outro, né, é fazer essa troca genuína em prol de um mundo mais saudável. Né? Eu defendo a filosofia, eu adotei a filosofia de saúde como estilo de vida, e eu acho que é nisso que a gente tem que se preocupar. Porque, por exemplo, hoje a gente tem uma sociedade mais longeva, mas a gente tem uma sociedade muito mais doente, né? Então, assim, o meu discurso, a minha fala, a minha preocupação comigo e com o outro que está à minha volta é de que a gente viva o melhor possível, da forma mais maravilhosa que Deus nos proporcionou, que é um corpo saudável, uma mente sã, né? E todas essas questões. E para que a gente tente mudar esse cenário, né, de hoje, uma população, mais da metade da população, vivendo as intercorrências da obesidade, né? Porque assim, não é só sobre a obesidade, porque às vezes, gente, real, ser gordo, tá acima do peso, não é um incômodo da pessoa. Eu, por exemplo, eu não me atrapalhava em nada, eu tinha uma vida super ativa, eu fazia tudo, sempre viajei, gostei muito de viajar, gostava na época de escola, de fazer os esportes de basquete, handball, essas coisas.
Então eu sempre fui muito ativa, muito dinâmica e tudo mais. Então não é o sobrepeso pelo sobrepeso, mas é sobre a qualidade de vida, né? Depois a conta ela chega. Saúde é igual fatura de cartão de crédito. A gente vai gastando e um dia a fatura chega, né? Cartão de crédito, né? Você vai gastando, o dinheiro tá ali no cartãozinho de plástico e um dia vai chegar uma fatura te cobrando por aquilo ali. E a saúde ela é a mesma coisa. Tudo que eu vivo hoje, ele é a conta dos 27 anos de vida errada que eu tive, né? De trocar a refeição por biscoito recheado, de trocar a refeição por joelho da padaria, sonho. Essa era a minha vida, entendeu? Assim, eu almoçava meio-dia. Se desse meio-dia e meio e eu não tivesse almoçado, já era uma desculpa para eu comer uma besteira, entendeu? Então, é sobre isso. Esse é o objetivo desse canal. E aí eu peço a você, que me acompanhou até aqui, para que curta esse vídeo, para que siga o canal, para que comente, para que o algoritmo entenda a relevância do nosso tema, né? As intercorrências da obesidade é uma dor para muita gente. E quanto mais eu conseguir ser porta-voz de uma filosofia de vida, de saúde, de você sustentar saúde, quanto mais eu conseguir fazer isso, mais realizada eu vou estar, mais com a sensação de cumprindo o meu propósito eu vou estar, e você pode me ajudar nisso. Então curta, siga o canal, compartilha, comenta e vamos fazendo essa troca. Um beijo e até o próximo conteúdo.